Senhor, muito obrigado por esse tempo na sua presença, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de poder analisar uma religião à luz da tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua iluminação e o teu fortalecimento sobre a nossa vida. Abençoe esse tempo na tua presença, Pai. Que ao final da aula possamos compreender melhor acerca dessa religião da qual será falada e, acima de tudo, que possamos responder biblicamente aos seus falsos ensinos. Nós pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo certo, meu querido? Beleza. Então, queridos, o assunto de hoje é o espiritismo kardecista. Alguém conhece alguma pessoa que frequenta ou que frequentou o espiritismo kardecista? Levanta a sua mão para eu dar uma olhadinha. Algumas pessoas. Eu já participei, antes da minha conversão, de sessões espíritas, vi algumas reuniões também. Enfim, então vamos falar sobre ela. A palavra espírito vai ser colocada aí no slide. No grego é a palavra pneuma, como vocês estão vendo em amarelo ali. Essa palavra, irmão, significa espírito, significa também sopro, respiração e até mesmo vento. É uma palavra que possui vários significados diferentes. E quando nós acrescentamos o sufixo ismo logo depois, nós temos então um sistema religioso, um sistema de crenças estabelecido. Portanto, espiritismo significa isso, o ensino dos espíritos. Basicamente, esse é o significado, ok? Mas atenção, irmãos, antes de falar do espiritismo kardecista propriamente dito, é importante mencionar que, além dele, existem outras ramificações do espiritismo. Quando se fala de espiritismo, não é só um movimento que existe. Sem dúvida nenhuma, o espiritismo kardecista é o principal aqui no Brasil, é o principal que mais cresce aqui no Brasil. Aliás, nos últimos anos, o espiritismo kardecista foi o que mais cresceu aqui no Brasil. Misturam ciência com filosofia e com religião. Mas além desse, que é o principal, nós temos outros também, conforme vai ser projetado. O primeiro tipo de espiritismo é chamado de espiritismo comum. E dentro dessa vertente tem algumas práticas que marcam ou que caracterizam o espiritismo comum. A quiromancia, que é você adivinhar por meio da análise das linhas da palma da mão. Essa é a prática. Tem também a cartomancia, que é a adivinhação pela decifração de combinação de cartas. Ok? Depois tem a grafologia, que é o estudo da personalidade de uma pessoa a partir da sua escrita. Depois existe a hidromancia, que é a arte de adivinhar por meio da água. Hidro vem de água. Tem a astrologia também, que é a busca de informações a partir da posição dos corpos celestes. Okay? A astrologia leva muito a sério a questão dos signos. E, infelizmente, alguns cristãos acabam levando a sério também. Eu sou câncer. Eu sou escorpião. Né? E aí tentam traçar aspectos da personalidade a partir do signo, a astrologia. Esse é o espiritismo comum. Além desse primeiro tipo, nós encontramos também o que é chamado de baixo espiritismo, ou conhecido também, queridos, como espiritismo pagão. Tá? As práticas que marcam o espiritismo pagão é a prática do voodoo, que é um culto que envolve uma mistura, um sincretismo de várias religiões, como o animismo, o espiritismo, a magia e outras práticas. Os espíritos, segundo essa crença aqui, dos nossos ancestrais, circulam entre os vivos, perambulam entre as pessoas vivas, essa é a ideia. Tem também o candomblé, que eles cultuam as forças da natureza, e a força da natureza, geralmente, dentro do candomblé, é personificada por meio de orixás, por meio de voduns. Depois tem a umbanda, que dentro do baixo espiritismo é uma religião um pouco mais organizada, que tem toda a sua confissão, as doutrinas, tudo certinho. É uma religião também sincrética, que mistura, irmãos, espiritismo, mistura também algumas práticas do catolicismo e também de religiões indígenas. Você imagina a salada que isso acaba virando, não é? Então, aqueles termos que todos conhecem, pai de santo, mãe de santo, terreiro, é tudo próprio da Umbanda. Além dele,
tem também a quimbanda, que faz parte do baixo espiritismo. Irmãos, não é a mesma coisa. Pode ter algum elemento similar entre essas vertentes, mas não são a mesma coisa. O quimbanda trabalha com Exus, com pombagira. Eles acreditam que é possível você manipular as forças negativas para afetar, contaminar, fazer alguma coisa contra alguém. E depois temos a prática da macumba, que é derivado do candomblé. Aqui temos uma ligação com o candomblé. Trabalha com oferendas para espíritos. Tanto é que tem alguns espíritos que preferem alimento doce, outros preferem alimento salgado. Tem toda essa questão dentro da macumba. E eles buscam fazer macumba visando o quê? Visando proteção. Eles acreditam que você pode manipular os espíritos para que ele proteja a sua vida. Esse é o baixo espiritismo. Além desses dois, nós temos também o espiritismo científico, também conhecido como autoespiritismo, conhecido como espiritismo ortodoxo ou ainda espiritismo profissional. São nomes diferentes para o mesmo ramo. E 3 linhas marcam o espiritismo científico. O primeiro é o ecletismo. Sabe a pessoa eclética, que curte tudo? Essa é a ideia. O ecletismo vai pegar, irmãos, vai analisar todos os sistemas religiosos de crenças que possui, que existem, e vão separar aquilo que lhe é mais conveniente. Dessa linha eu gostei dessa verdade, separa para cá. Dessa outra gostei dessa verdade, separa para cá. E junta tudo. Eclético. Uma pessoa que crê na verdade, na suposta verdade de cada sistema religioso. Depois temos também o esoterismo, bastante conhecido e difundido. É uma crença que afirma que a verdade está limitada a um número restrito de pessoas. E essas pessoas que conhecem essa verdade suprema são pessoas escolhidas pela sua capacidade intelectual e pela sua capacidade moral. E depois, dentro do espiritismo científico, para encerrar aqui, nós temos o teosofismo, ou a teosofia. Tem muita literatura publicada a respeito disso, tem artigos também. Eles têm uma visão mística, irmãos, da natureza de Deus e das leis do universo. Mistura também religião com ciência e com filosofia. Eles acreditam que o verdadeiro conhecimento acontece pela comunhão direta da alma com a realidade divina. Então, quando se fala de espiritismo, tenha em mente essas várias vertentes que foram aqui faladas. Mas o foco da aula dessa manhã vai ser o espiritismo kardecista. Então, nós vamos analisar, irmãos, esse espiritismo kardecista. Vamos ver, não todas as crenças, porque não dá para a gente explanar todas. Eu separei, então, 3, que creio eu que são as principais, as mais faladas por eles. Eu li uma literatura, 2, na verdade, espírita, nessa semana. A primeira delas foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com essa leitura que eu fiz, eu pude perceber a ênfase que eles dão nesses 3 ensinos que serão aqui falados. Então, depois de analisar esses 3 ensinos, a gente vai tentar dar uma resposta bíblica a cada um deles, ok? O Livro dos Espíritos, esse é o nome, escrito também pelo Allan Kardec, a gente pode chamar de a Bíblia dos Espíritas. É claro que eles usam também passagens dos Evangelhos, os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus, mas eles têm como guia, como confissão, digamos assim, o Livro dos Espíritos. É tipo um manual, parece mesmo, irmãos, um catecismo com perguntas e respostas. E tem mais de 1000 questões colocadas ali e as suas respostas logo depois. Então vamos lá. Então vamos analisar o primeiro, as doutrinas kardecistas. Mas eu quero falar antes do movimento, da origem, como que começou o espiritismo kardecista. Muita gente, de maneira talvez equivocada, pensa que começou tudo com Allan Kardec, mas não começou com Allan Kardec. Essa crença, irmãos, na reencarnação, essa crença na pré-existência da alma, isso é muito anterior a Allan Kardec. Isso vai nos levar à época de Platão, para você ter uma ideia. O próprio Platão cria na pré-existência da alma, ok? Então vamos lá. O moderno espiritualismo ele começou com 2 irmãs da família Fox, que estão ali colocadas para vocês. 3, na verdade. A Margaret, a Kate e a Leah. Elas começaram a ter algumas experiências um pouco místicas e um pouco estranhas, como, por exemplo, perceber copos se mexendo, canetas se movendo quando elas se reuniam ao redor de uma mesa redonda.
E elas começaram a ter essas experiências estranhas, né? E a partir daí fundou-se esse movimento. A partir daí, esse movimento começou a ser propagado. Mais adiante, irmãos, chega o Allan Kardec. Na verdade, ele viveu na época dessas irmãs Fox. Só que o Allan Kardec, ele não fundou o movimento espírita, kardecista. Na verdade, ele codificou todo o sistema que nós conhecemos como espiritismo kardecista. Segundo ele recebeu revelações dos espíritos superiores, e então ele codificou tudo que ele tinha recebido. E o resultado dessa codificação é o livro dos Espíritos, considerado como a Bíblia Espírita. Só que além dele tem outros também que ele escreveu. A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo e algumas outras literaturas. Agora, ele não se chama Allan Kardec. O nome próprio, original dele, não é Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo que ele pegou para si em homenagem a um poeta celta que, segundo ele, foi a sua reencarnação em tempos anteriores. Então, em reencarnações passadas, o Allan Kardec foi um poeta, foi um sacerdote no meio do povo celta, e então, quando ele reencarnou aqui na Terra, ele resolveu homenagear esse personagem, dando o nome de Allan Kardec. Mas o nome original dele é Hippolyte Léon Denis de Rivail. Francês. É óbvio que eu não sei falar francês, então eu falei da maneira como está escrito aqui. Mas esse é o nome dele, irmãos. Ele foi um francês que viveu no século XIX. Nasceu em 1804 e morreu em 1869, ok? Ele foi um homem bastante estudado, bastante culto, ele foi um educador, ele foi também autor de muitos livros e foi um tradutor. A história diz que ele falava mais ou menos uns 5 idiomas, dentre os quais o inglês, o espanhol, o alemão, o holandês. Foi um cara bastante estudado, irmãos. Ele foi casado com uma mulher que era 9 anos mais velha do que ele. 9 anos mais velha do que ele. Eles não tiveram nenhum filho e o Allan Kardec morreu aos 64 anos, vítima de aneurisma. Então, um breve relato histórico é esse que eu acabei de apresentar. Muito bem, então, o que o Allan Kardec, irmãos, codificou nos seus materiais? Vamos ver, então, pelo menos 3. O primeiro ensino do espiritismo kardecista é a possibilidade de comunicação com os mortos. É um ensino central. É um ensino central. Toda a orientação que eles recebem, toda a instrução recebida vem através dos espíritos desencarnados. Aqueles espíritos que deixou já o seu corpo, o seu tabernáculo terreno, e agora ministram as pessoas aqui na Terra por meio dos médiuns, que fazem contato direto com esses espíritos desencarnados, ok? Então, na concepção kardecista, nós chamamos as pessoas que morreram de espíritos desencarnados e aquelas que estão vivas, no caso nós, de espíritos encarnados. Na concepção deles, portanto, não existe demônios, como nós compreendemos. Não existe demônios. São os espíritos não evoluídos ou os espíritos maus, e aqueles que são evoluídos são os desencarnados bons, que estão aí para auxiliar e orientar quem busca alguma ajuda. E olha só, queridos, uma citação tirada do livro dos Espíritos, página 27, pode passar o próximo slide. O Allan Kardec escreveu o seguinte, aqui ele tenta classificar os tipos de espíritos. Ele diz, os espíritos, perceba sempre que vai estar em maiúsculo, ok? E não pense que é o Espírito Santo. Não existe uma pessoa, membro da Trindade, sendo a terceira pessoa da Trindade. Não existe isso na mentalidade deles. Já nós falamos mais. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor pelo bem. São os anjos ou puros espíritos. Também anjo não é a mesma compreensão que nós temos aqui no protestantismo. As outras classes afastam-se cada vez mais dessa perfeição. Os das ordens inferiores são inclinados à maioria de nossas paixões, como o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre estes, há os que nem são muito bons nem muito maus.
mais perturbadores e intrigantes do que malvados. A malícia e as inconsequências parecem ser a sua característica. São os espíritos inconsequentes ou levianos. Essa é a definição e a categorização que o Allan Kardec faz no seu livro. Então, os espíritos superiores, irmãos, eles instruem aquelas pessoas que estão em busca da verdade. Essa é a função dos espíritos superiores, dos espíritos bons e evoluídos. Instruir quem está aqui na Terra em busca do que é verdadeiro. E eles revelaram o espiritismo para Allan Kardec. Irmãos, é cada loucura que a gente acaba lendo que a gente fica assustado às vezes. Então, segundo ele, a primeira revelação começou com Moisés no Antigo Testamento, refletido ali no Decálogo, nos 10 mandamentos, que Moisés recebeu ao descer do Sinai. Essa é a primeira revelação que Deus concedeu à humanidade. A segunda é aquela que veio com a pessoa de Jesus, o Evangelho. E a terceira é o Espiritismo. A terceira veio pela revelação concedida a Allan Kardec, é o que eles vão ensinar, basicamente isso daí. Então, muita coisa que Jesus ensinou com parábolas, nem todo mundo entendia. Lembra quando Jesus falou assim, olha, eu tenho coisas para dizer para vocês, mas que vocês não podem entender agora. Mais tarde, porém, vocês vão entender. Aí eles falam, é o Espiritismo que chegou para trazer esse entendimento do qual Jesus falou. Essa revelação suprema para a humanidade. Então, segundo o Espiritismo, as pessoas podem se comunicar com pessoas mortas. Espíritos encarnados podem se comunicar com espíritos desencarnados, com membros da família que já partiram, com amigos que já partiram, com conhecidos, enfim, até famosos. Teve uma mulher mesmo que dizia que há 3 anos ela conversa e recebe conselhos do médico Dr. Bezerra de Menezes. Ele já partiu, né? E 3 anos após o falecimento dele, ela ainda recebe instruções e orientações desse médico. Olha só o que diz a mesma literatura, na página 299. O Allan Kardec escreve, a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma consolação muito doce, visto que nos proporciona o meio de conversarmos com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, que é quando você chama, nós os aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, testemunham-nos sua afeição e o contentamento que experimentam pela nossa lembrança. É uma grande satisfação para nós sabê-los felizes, saber através deles mesmos os detalhes de sua nova existência e, por nossa vez, adquirir a certeza de reencontrá-los. Portanto, o espiritismo kardecista enfatiza a possibilidade de você se comunicar com pessoas que já faleceram. Mas qual é a resposta que a Bíblia dá para isso, irmãos? Analisando biblicamente, afinal de contas, uma vez que eles utilizam a Bíblia para afirmar muitas coisas, a gente pode, portanto, usar a Escritura para refutá-los. E a Bíblia diz, primeiramente, que não existe possibilidade de comunicação entre os vivos com os mortos. O cristianismo afirma que qualquer comunicação que supostamente haja se refere a demônios, que se comunicam se disfarçando de anjos de luz para enganar as pessoas que estão em busca de algum contato com o universo pós-túmulo, além-túmulo, ok? Olha só, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 fala o seguinte, pois os vivos sabem que morrerão. Você está vivo, você sabe que você vai morrer um dia, pelo menos fisicamente. Mas os mortos não sabem de nada, não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Olha só, nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Aquilo que nós, então, experimentamos aqui não pode mais ser experimentado pelas pessoas que já faleceram, irmãos. Não existe essa possibilidade. E o texto não está dizendo que as pessoas que já morreram não vão receber nenhuma recompensa ou nenhuma condenação. O olhar de Salomão é mostrar a vida debaixo do sol. Não é dialogar a respeito da vida após a morte. É importante deixar isso bem claro, ok? Então, os mortos não podem fazer coisas que são próprias de pessoas vivas. É isso que o texto está ensinando.
Uma pessoa morta não pode interagir com a realidade na qual nós interagimos aqui hoje. Isso é uma coisa exclusiva, é uma atividade exclusiva de quem está vivo ainda. É isso que Salomão está ensinando. E uma segunda verdade em relação a isso é que a Bíblia revela algo mais sério, irmãos, do que essa impossibilidade. A Bíblia revela que Deus detesta qualquer pessoa que consulte os mortos. Isso é muito sério. Isso é uma coisa muito grave. Deuteronômio vai falar assim, capítulo 18, versos 10 a 12. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Alguns podem objetar dizendo assim, então se Deus condenou a comunicação com as pessoas... Então alguns podem objetar dizendo isso. Se Deus condena então qualquer comunicação com os mortos, é porque isso pode acontecer. Como que nós podemos responder a isso, irmãos? Deus condena qualquer tentativa de comunicação com os mortos porque é possível sermos enganados por Satanás. E não porque é possível se comunicar com os mortos. Por isso que Deus adverte o povo de Israel a respeito dessa prática. Então note, Deuteronômio foi escrito há muito tempo. E se Deus condenava já aquela prática, significa que não é uma prática moderna. É uma prática antiga. Ok? Não há nada novo debaixo do sol, como disse Eclesiastes. Muito bem, continuando. Segundo ensino. O primeiro foi a possibilidade de comunicação com os mortos, segundo o Espiritismo. O segundo ensino deles é a afirmação de o Espiritismo ser o Consolador prometido. Lembra da passagem de João 14, que Jesus diz que vai enviar outro Consolador para que estejam conosco e em nós? Segundo a visão espírita, o Consolador não se refere a uma pessoa divina junto com o Pai e com o Filho. Na verdade, o Consolador, segundo eles, se refere ao conjunto de ensinamento conhecido como Espiritismo. Então, na visão deles, o Consolador é o Espiritismo. Será que é isso mesmo? Vamos olhar então a fonte direto do que eles ensinam. No livro A Gênese, página 34, o Allan Kardec escreve: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador, Ele o Espiritismo. É o que ele está escrevendo aqui, irmãos. Só que não para por aí. Além do Consolador ser o Espiritismo, segundo eles roubam o papel e a função que cabe ao Espírito Santo apenas. Eles roubam essa tarefa e atribuem ao movimento chamado Espiritismo. Mais uma citação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Olha só o roubo que eles fazem. Não existe, então, Espírito Santo. Nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo é o terceiro membro, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Todas as qualidades ou todos os atributos que o Pai e o Filho têm, o Espírito Santo também tem. Assim como o Pai e o Filho são eternos, o Espírito Santo também é eterno. Assim como o Pai e o Filho são onipresentes, estão em todos os lugares ao mesmo tempo, assim também se dá em relação ao Espírito Santo. É isso que nós afirmamos. Mas na concepção deles não existe terceira pessoa da Trindade. É o movimento espírita que trouxe a revelação suprema aos homens. Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lá.
Primeiro, a Bíblia deixa claro, irmãos, que o Consolador é uma pessoa e não um conjunto de ensinos. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Olha só o que diz João 14, 16 a 17, que é a mesma passagem que eles utilizam. Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele", palavra grega autós, "habita convosco e estará em vós." Então a Bíblia usa um pronome para falar do Espírito Santo. Autós é o pronome grego. E se a Bíblia usa um pronome, não pode ser um conjunto de ensinamentos. Tem que ser uma pessoa, um ser. Ok, queridos? Mas não é só esse texto, não. A gente encontra outras atividades que a pessoa do Espírito Santo pratica. Quem esteve aqui durante a época do Carnaval vai se lembrar das pregações abençoadas que nós ouvimos aqui, sobre a personalidade do Espírito Santo. Então, olha só, além disso, o Espírito Santo orienta. Nós encontramos o Espírito Santo orientando pessoas na Bíblia. Pode passar. O próximo slide, o texto fala: "Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse", olha só, o Espírito Santo disse para orientar. Ele disse: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado." Então, quem instrui, quem orienta é o Espírito Santo, que é uma pessoa, característica própria de uma pessoa. Além disso, o Espírito Santo conduz. Ele diz, o texto: "Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade." E além disso, nós encontramos o Espírito Santo também ensinando, irmãos. Ora, o ministério de ensino é uma pessoa que exerce, e não um conjunto de ensinamentos. E o Espírito Santo é visto ensinando, 1 Coríntios 2,13. "Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais." Ok? Então, se o Espírito Santo, irmãos, orienta, conduz e ensina, isso significa que ele é uma pessoa, ok? E não um movimento espiritista. Muito bem. Prosseguindo, terceiro ensinamento, que é central dentro deles, é a reencarnação como meio para alcançar a perfeição. Então, toda religião tem um ideal a ser atingido ou a ser buscado. E o ideal dentro do Espiritismo é essa perfeição. Nesse sentido, não existe inferno. Não existe inferno na concepção deles. Isso é dito claramente por eles. Sem rodeios, sem palavras ambíguas. É dito claramente: não existe inferno. Também não existe castigo. Eu li um livro essa semana de um espírita que ele é daqui do Brasil, só que eu não lembro a cidade. E ele diz assim: não existe castigo no dicionário de Deus. Ele usa essa expressão. E meditando na Escritura, irmãos, quantas e quantas vezes a gente encontra a própria palavra castigo, falando acerca do juízo de Deus derramado sobre o homem impenitente e sobre o homem obstinado. Então Deus, de fato, castiga todos aqueles que estão fora de Cristo. E até aqueles que são em Cristo são corrigidos e disciplinados por Deus, por Ele ser o nosso Pai. Então a coisa é muito séria. Então vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. O que é reencarnar, irmãos? De acordo com o dicionário Priberan, significa entrar uma alma num corpo que não era o que ocupava numa existência anterior. Isso é reencarnar. Então eu, espírito, deixo esse corpo terreno, perecível, esse tabernáculo, e na próxima reencarnação, esse mesmo espírito vai ocupar um outro corpo, uma outra matéria. Isso é reencarnar, ok? Nós acreditamos, irmãos, quando se fala de Jesus, na encarnação do Verbo. Mas reencarnação não existe. Nós não encontramos sequer essa palavra nas Escrituras. Muito bem. Então, quando você lê a expressão pluralidade de existências, também é uma referência à reencarnação, ok? Pluralidade de existências. Então, uma pessoa pode reencarnar várias e várias vezes. Ora, não foi isso que eu falei no início? O Allan Kardec disse que ele foi um poeta celta numa reencarnação passada. Então essa é a ideia. Ele, quando viveu aqui na Terra, ele estava no outro corpo, mas era o mesmo espírito que habitou em outras gerações anteriores. É o que eles vão ensinar. Então vamos lá.
No livro dos médiuns, um tipo de manual para quem deseja se tornar médium ou para quem é médium, ele fala assim, que a reencarnação, próximo slide, a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, pluralidade das existências. Página 578 é dito isso. E além disso, próximo slide, naquele catecismo, tipo de catecismo que eu disse no começo, o livro dos espíritos, olha só como que eles instruem as pessoas. Pergunta 166. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Vem a resposta. Experimentando a prova de uma nova existência, reencarnação. Aí vem as subdivisões dessa questão. Letra A. Como que a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? Resposta. A alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação. Mas para isso, é-lhe necessária a prova da vida corporal. Em outras palavras, para que a pessoa cresça, seja transformada e atinja a perfeição, reencarnar é uma necessidade. É uma necessidade. Letra B. Então, a alma tem várias existências corporais? Resposta. Sim. Todos temos várias existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o desejo deles. Letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado o corpo, toma um outro corpo. Ou melhor dizendo, que ela reencarna no novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta é evidente. Depois, pergunta 167. Qual que é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? É o que eles vão ensinar. Então, para você atingir a perfeição, você é quem paga. Você é quem expia os teus erros e os teus pecados. Não é através da confiança em outrem, como diz o protestantismo. Nós somos, irmãos, perdoados e justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas o Espiritismo diz que você tem que pagar pelos seus erros. Essa história de alguém pagar no seu lugar, isso daí é injustiça. Aonde está a justiça, eles vão dizer. Então é bem diferente da nossa compreensão. E olha só, se eles utilizassem apenas essas afirmações ou essas supostas revelações que o Allan Kardec recebeu, beleza, tranquilo. O que torna enganoso para muitas pessoas é o fato deles utilizarem algumas passagens da Bíblia. E aqui é que está o perigo, irmãos. Porque nós cremos na suficiência da Escritura. Nós cremos que a Bíblia é regra de fé e prática. Então nós temos que tomar muito cuidado quando eles utilizam a Bíblia, porque eles vão utilizar uma certa passagem lá dos Evangelhos para afirmar que houve reencarnação. Por exemplo, eles vão lançar mão de um texto bíblico de Mateus 17, 10 a 13, para dizer que o João Batista, profeta, que aparece nos Evangelhos, ele é a reencarnação de Elias do Antigo Testamento. Eles vão dizer que o espírito de Elias, do Antigo Testamento, assumiu uma nova forma corpórea, que é João Batista. E eu quero ler o texto com os irmãos que eles utilizam para se basear. Por favor, abrem em Mateus 17, versículos 10 a 13. Como que o tempo voa, gente? Não deu para falar nem 10% do que é o Espiritismo, e o nosso horário já está estourando aqui. Mateus 17, versículos 10 a 13. Lembrando que o contexto é daquela passagem da transfiguração. Versículo 10 vai falar assim: os discípulos lhe perguntaram: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Está aí a reencarnação. Elias já veio. Aí os discípulos entenderam que era João Batista. Então João Batista é a reencarnação do profeta Elias do Antigo Testamento. É o que eles ensinam, irmãos. Como que nós podemos dar uma resposta bíblica a respeito disso? Primeiro, a Bíblia deixa claro que João Batista cumpriu o ministério de Elias profeticamente. A chave está na palavra profeticamente, irmãos. Não houve qualquer reencarnação.
Sabe por quê? Porque o próprio João Batista negou ser a pessoa de Elias. Olha só, está aberta a sua Bíblia aí, rapidinho para João capítulo 1. Um pouquinho mais para frente aí. João capítulo 1, versículo 21. Vamos ler do 19 para ficar mais completo, né? Fala assim o texto. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? E ele respondeu: não sou. Então o próprio João afirmou que não era Elias. Então a reencarnação cai por terra nesse ponto aqui. Quando a Bíblia diz, irmãos, que o Elias já veio, o texto está dizendo que o João Batista exerceria um ministério com o mesmo poder que o ministério de Elias foi exercido no Antigo Testamento. Lembra, o Elias do Antigo Testamento, ele condenou o rei Acabe. João Batista fez o mesmo. Ele chamou o povo ao arrependimento e confrontou o pecado do povo. Então ele sofreu as mesmas consequências e teve um ministério semelhante ao ministério de Elias. É isso que o texto significa. É isso que o texto ensina para nós. E além do mais, lembra que nós falamos aqui? Qual que é a condição indispensável, a condição sine qua non para que haja reencarnação? A pessoa tem que morrer. Sem morte não tem reencarnação. Então é necessário morrer para que você reencarne. Então a gente consegue refutar novamente aqui, porque Elias não morreu. Elias foi trasladado para o céu num redemoinho de fogo. Segundo Reis, pode passar, capítulo 2, versículo 11, fala o quê? Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, ele não experimentou a morte. Então é impossível que João Batista tenha sido a reencarnação do profeta Elias, irmãos. E segundo, que é o último para a gente finalizar, a Bíblia revela que essa vida física precede o destino eterno de uma pessoa. Esse é o momento, irmãos, esse é o tempo para a gente confiar em Cristo Jesus. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo que antecede o nosso destino eterno. E se nós partirmos sem Cristo, é inferno eterno. Mas se nós partirmos com Cristo, é glória eterna na presença de Deus. Olha só o que o Jó vai afirmar. Pode passar. Assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir. Olha só o que o texto diz, irmãos, é muito claro. Nunca voltará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Não só esse, mais um versículo. Daniel capítulo 12 ensina para nós que uma pessoa, vai haver ressurreição, queridos, no final. Só que quando a gente ressuscitar, que é diferente de reencarnar, o nosso espírito volta para o mesmo corpo que nós tínhamos aqui na terra. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E essa ressurreição se dará no mesmo corpo físico e não num outro corpo, queridos. Mais um texto, Hebreus 9:27, mostra que depois da morte vem o quê? Vem o julgamento. O texto diz: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então morte e logo na sequência é juízo, é julgamento diante do Senhor. A Bíblia descarta qualquer possibilidade de um espírito reencarnar e voltar a viver, irmãos. Então tomemos cuidado com esse tipo de ensino. Nós não vamos falar dos outros porque o nosso tempo já estourou. Mas além desses ensinos, eles também negam a existência de pecado, a existência de inferno. Essa ideia de inferno eterno ainda por cima, meu Deus, você só pode estar ficando louco em afirmar uma coisa dessa. É o que eles vão dizer. Então tomemos cuidado, irmãos. E uma pergunta para nós refletirmos. Nós confiamos em Cristo e em Cristo somente? A nossa fé, a nossa confiança está apoiada apenas no Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa justificação? Porque Cristo é suficiente, irmãos, para nos levar para a presença de Deus. Amém? Eu gostaria muito de abrir para perguntas, mas o nosso tempo não vai permitir que isso aconteça. Ok? Mas vamos fazer assim, eu vou permitir pelo menos 2 perguntas.
para não se delongar ainda mais. Quem tiver alguma pergunta para fazer, levanta sua mão que eu levo até você o microfone para fazer a pergunta. Se você não tiver, a gente já ora e finaliza. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Ou estão com vergonha de fazer? Porque o irmão está gravando lá atrás. Bom, então tá jóia. Então, já que ninguém tem nenhuma pergunta, vamos orar para a gente finalizar, queridos. Lembrando que na próxima semana, no próximo domingo, não haverá escola dominical, porque vai haver um treinamento de líderes aqui na parte da manhã. Mas depois o pastor vai orientar a gente acerca disso. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo na sua presença. Muito obrigado pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que mostra todo o erro, Pai, presente em crenças humanas, na sabedoria humana. Obrigado porque a sua palavra não nos deixa enganados. A tua palavra nos mostra o caminho que devemos trilhar e no que devemos crer. Abençoe a vida de cada um de nós. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, Pai, dos falsos ensinos que são propagados pelas religiões. Que a nossa vida esteja diante do Senhor o tempo todo, com reverência e com temor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.